Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Vamos aqui dar início a mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre o mundo globalizado, modernidade e pós-modernidade. Então, vemos aqui uma pergunta, né? O que é modernidade? Então, em nosso cotidiano, às vezes nos deparamos com as seguintes expressões. Tal pessoa é moderninha, esse cara tem uma arquitetura moderna, o carro de determinada montadora é ultramoderno, tal fenômeno é pós-moderno. Então, essas e tantas outras expressões, elas vêm fazendo referências ou alusões ao termo moderno, né? E o que isso quer dizer mesmo? Então, você sabe que o que quer dizer modernidade? Ou mesmo o que é ser moderno e pós-moderno? E o que vem depois do moderno? Então, procuraremos nessas aulas, né? Não só nessa, mas também nas próximas, clarificar pela filosofia o que significa modernidade. E o termo utilizado por alguns pensadores, no caso, a propagada, né? Pós-modernidade ou a condição pós-moderna, certo? Então, vemos aqui. Ela é compreendida, em linhas gerais, né, como a maneira de ser e pensar que se inicia na época do Renascimento e na Idade Moderna. Então, ela costuma ser ainda compreendida como uma visão de mundo associada ao projeto moderno, e esse é iniciado e desenvolvido ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Então, portanto, ela está relacionada ao desenvolvimento e à consolidação do capitalismo. E aí, para Anthony Giddens, a modernidade ele refere-se, né, ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiu, que surgiu na Europa, né, a partir do século XVII e que posteriormente se tornou mais ou menos mundiais, né, em sua influência. Então, Anthony Giddens, né, ele é um sociólogo britânico conhecido por sua teoria da estruturação e sua visão holística das sociedades modernas. Vamos ver aqui algumas características da modernidade, certo? Então, vemos aqui, diante de tantas mudanças na modernidade, né, nós chamamos a atenção para alguns aspectos principais das significativas marcas da modernidade, sob o ponto de vista filosófico, certo? Então, coloquei aqui alguns para vocês, só que deixarei, como sempre, né, um texto de apoio e depois vocês dão uma lida bem direitinho, certo? Então, temos aqui o racionalismo, temos a subjetividade, direito à crítica, autonomia das ciências, despertando grande diversidade de cosmovisão, ideologias e linguagens. Temos o progresso, surgimento das nações, pluralismo, franca ascensão da burguesia e a ascensão dos direitos, certo? Então, vou falar o racionalismo, por exemplo. A Idade Média, ela assentava sobre a revelação, a tradição e a autoridade. Então, a razão era utilizada para engrandecer essas escalas de valor. Então, o racionalismo ele criou uma nova postura frente à existência. E a razão ela foi assumida como fator de suplantação da menoridade criada pela religião, então pela tradição e pela autoridade. Então a modernidade ela assume o mundo como autônomo, sem implicações com um ser superior. Então não se procura mais no mundo transcendente explicação para a vida, para a história e para a natureza. Temos aqui a aceitação apenas do mundo humano. Então, a religião ela não tem relevância alguma para a vida social. Ela simplesmente não é mais unificadora. Temos o direito à crítica, né? Cada um ela aceita apenas o que lhe aparece como legítimo. Então, a autonomia do agir, que é o desejo de sentir-se responsável pelo que se faz. Temos também a subjetividade, ele traz consigo o individualismo, então cada um permite o alcance do que pretende. O progresso também, por exemplo, é uma palavra de ordem para o fazer científico e técnico. Temos também o pluralismo, né? A sociedade medieval integrada, ele não permitia manifestações diferentes significativas. Então, no medievo, há a valorização da família como instituição básica. Temos também a seção dos direitos, então busca-se o estabelecimento de garantias jurídicas universalizantes.
E aí temos mais outras características também, como falei para vocês, eu vou deixar um texto de apoio e por eles vocês vão dar uma lidazinha lá, certo? Por hoje é só, até a nossa próxima aula.